Pessoal, boa tarde de novo, né? É um painel sobre os desafios, né, das lideranças, né, de tecnologia. A gente está aqui com um líder, né, de TIC de cada porte de tribunal do país, né? Então, vou deixá-lo falar, assim, tem vários temas que nos afligem, né? Então, acho que vai permear naturalmente a fala deles, né? E dar uma ideia um pouco, né, de quebrar a caixa da TI, né? De que muita coisa acontece que o público negocial não vê, e às vezes a própria equipe técnica também não está sabendo o que está acontecendo, né? Então, a gente vai dar um panorama, não combinei aí um direcionamento específico, mas realmente são realidades muito diferentes. A RT2 tem um porte gigantesco, né? A Érica, inclusive, é uma ilustre, única secretária de todos os trabalhos, né? E de médio porte, de Salvador, da Bahia. E o Pereira é um pequeno porte, né? Um tribunal com uma equipe menor, né? Então, cada um suas realidades, e fiquem à vontade, tá? Para abordar o que a gente vem discutindo, né? E depois a gente faz uma troca de ideias, tá bom? Deixa eu começar, talvez, pelo Pereira, talvez com um pequeno porte, não? A Érica primeiro? Então, tá bom. Então, vamos lá, Érica. Vou começar com a Érica, né? E fica à vontade, certo, Érica? Aí tem aí uma hora e depois reserva um tempo para se apresentar. Já tinha passado? Já está lá? A ideia é fazer, né, um bate-papo, mas Isso. a gente trouxe aqui algumas apresentações para também não ficar só nós falando aqui, mas mostrando alguns... Certo, o tempo. Aqui a gente está entre amigos, né, entre colegas aqui da Justiça Trabalhista, então, quando pelo menos eu fui convidada aqui, eu agradeço o convite, né, tanto de Tarcísio quanto de Piccolo, de participar, mas realmente trazer um bate-papo com esse tema que praticamente toda na TIC ele vem, né, os desafios dos líderes, dessa vez assim dos líderes de tecnologia, são muitos, são vários, alguns são os mesmos ainda de outras, né, de outras apresentações, mas a gente sempre tem que trazer, como o Tarcísio bem colocou, para alinharmos, né, e muitos são os mesmos, mesmo considerando os portes dos tribunais. Pensando aqui um pouquinho em tentar organizar as ideias para a gente discutir, comecei a quebrá-los por temas, né? Os desafios tecnológicos, desafios ligados a pessoas, né? Os pessoais, mas bem com a gestão de pessoas, e os desafios mais voltados para os critérios políticos da estratégia, né? Da gestão estratégica. Então, pensando aqui um pouco nos tecnológicos, e aí Gláucia trouxe muito, né, de muita coisa da parte de IA, de inovação, estar no serviço público, né, ser servidora pública e da área de TI, e ver uma apresentação dessa de Gláucia faz a gente sair um pouco da caixa, mas, ao mesmo tempo, traz um desafio grande para a gente, que é como converter isso para o serviço público, né? Diante das limitações, não só de recursos humanos, mas também orçamentárias, burocráticas, de legislação, de regulações. Então, todos são grandes desafios, mas é muito grande essa questão da tecnologia dentro dessa área de liderança na justiça trabalhista. Então, eu não vou entrar no detalhe, né? Eu trouxe aqui tópicos mesmo para a gente debater, pensar e refletir. E foi ótimo, porque a Gláucia já abordou o detalhe disso tudo, então vocês têm ideia de quanto é difícil tentar trazer uma parte do que ela mostrou aqui, do que ela apresentou aqui, para o serviço público, especialmente para a justiça trabalhista, né, para a nossa realidade. Então, e foi ótimo ter sido assim depois dela, porque já ficou bem explicado aí como é grande esse desafio. A questão da colaboração, né, nós somos 24 tribunais, com os portes, como o Tarcísio bem colocou, diferenciados, mas com os problemas semelhantes, porque temos as mesmas demandas. A mesma demanda que
chega para um TRT de pequeno porte é a mesma que chega para um de grande porte, para o nosso de médio porte. Nós temos que cumprir todas as resoluções com e entregas e prêmios e conformidades. Então, a colaboração entre nós, né, gestores que estamos, né, líderes que estamos na parte na justiça, é fundamental. É um desafio porque são 24, né, para se conversar, para coordenar, para realizar os encontros, as reuniões, mas é um desafio que a gente vem trabalhando, eu acho que de uma forma positiva, né, porque a gente tem muita colaboração entre nós, precisamos mais ainda, né, pensar, até para não, do ponto de vista tecnológico, estarmos fazendo coisas que o outro colega também está fazendo. Então, a otimização disso é fundamental para que a gente consiga vencer esses desafios. E trouxe um grande, né, desafio aí de segurança cibernética, porque cada vez mais, né, crescente, cada vez mais, quanto mais a gente planeja, conversa e realiza ações nessa área, mais coisas novas surgem. E nós, enquanto servidores, né, públicos, enquanto vinculados a procedimentos mais complexos que temos que seguir para adotar ferramentas, adotar soluções, torna isso um maior desafio ainda para nós. Então, dentro de tudo que eu vivo nesses anos que estou na diretoria, na liderança, né, daqui da Justiça, esse é um dos temas que me trazem mais cabelos brancos, me traz mais cabelos brancos e tira meu sono, que é a segurança cibernética, o quanto a gente precisa se proteger, ter ferramentas, colaborar para tentarmos, né, da melhor forma possível, mitigar os problemas e não deixar que algum tipo de coisa muito pior nos aconteça. Indo aqui, eu não sei se os colegas vão contribuir agora ou fazem outras observações, mas já vou passar para a questão pessoal, que é o nosso grande desafio, porque as pessoas, os recursos humanos, são o nosso principal ativo. Não adianta tudo aquilo que está lá no outro slide, inovação, segurança cibernética, ferramentas, orçamento, se a gente não tem as pessoas, né? Se não temos nossa equipe. E se eu consigo trazer hoje bons cases, boa experiência, os projetos entregues, é porque eu tenho uma equipe assim excelente, né? A Justiça Trabalhista tem uma equipe e recursos humanos excelentes na área de TI, que se não fazem mais, é porque tem muita demanda e porque muitas vezes não conseguimos, né? Pelas questões que eu já mencionei lá, né? Superficialmente, resumidamente, mas mencionei. E, com isso, traz para o gestor, para a liderança, grandes desafios, né, que é a questão da retenção. Como reter esse recurso humano tão caro, valioso e imprescindível dentro da TI da Justiça. Nós conversamos sempre, né, muito sobre isso aqui, em formas, meios, temos algumas iniciativas. Trabalhamos muito na questão de capacitações, na questão de trocarmos experiências, conhecimento, como são feitas as estruturas, os organogramas dentro dos tribunais, dos colegas, para tentarmos pegarmos as melhores práticas e ir melhorando, né? Nas nossas reuniões, vários colegas apresentam melhores práticas de ações que vêm fazendo para a retenção, né, desses servidores, desse principal ativo nosso, mas é um eterno desafio, né, motivar os servidores dentro, e aí eu vou para o próximo tópico, de uma carreira que nós somos analistas, né, judiciários, técnicos judiciários da área de tecnologia, e a gente não tem, como numa empresa privada, aquele crescimento dentro da empresa. Então, a motivação, né, fazer com que a equipe continue engajada, entregando, motivada, é muito, muito desafiante para um líder de TI na Justiça e no serviço público, né, em geral, porque esse crescimento de carreira é complicado. Se comparado com as empresas, né, de TI, com a área privada de tecnologia da informação,
Então, considero assim que essa questão da gestão de pessoas é o grande mesmo desafio da liderança. E aí quem pensa, vou trabalhar com TI para poder não trabalhar com gente, vou trabalhar com máquinas, com computadores, e aí caímos na liderança e o trabalho direto são com as pessoas. E dentro, assim, mais particularmente de minha presença, como o Tarcísio bem colocou, ainda tem esse diferencial, né, que é a mulher, né, o papel feminino dentro da área de TI. Então, só para mostrar aqui como sou hoje, né? Então, dentro do universo dos diretores, né, dos secretários de TI, sou a única, né, hoje, presença feminina participando, e eu espero, né, que isso sirva para inspirar e motivar, né, outras mulheres nessa área, que precisamos, né, ter esse olhar feminino, né, dentro da trazer essa diferenciação, que, inclusive, Gláucia também falou um pouco sobre isso, né, de trazer novos olhares, né, se todo mundo pensa igual, se todo mundo faz igual, a gente não consegue trazer, né, nem inovação para... não inovação não, coisas, né, mais diferentes para nosso ambiente. E, por fim, um outro ponto, a questão, né, os desafios políticos, nesse caso, voltados mais para as questões estratégicos, né? Interação da própria TI com as outras áreas dentro do tribunal. É um desafio constante, porque a TI ela tem esse papel hoje que perpassa por todas as áreas do tribunal, todas, desde a área fim, a área meio, as áreas que vão sendo criadas, então, tudo hoje perpassa a TI. A TI acabou ficando com essa duplicidade de característica, não sabe se é meio, não sabe se é fim. Eu enxergo a TI como um sustentador, ela é um suporte, ela permeia todas as áreas, então ela é uma base para tudo, não é meio, não é fim, ela é a base do meio e do fim, porque sem hoje a TI, as áreas, né, não existem, e com isso as demandas são enormes, cada área criada, cada área que muda o seu processo de trabalho ou que pensa em renovar, em fazer diferente o seu processo de trabalho, sempre acaba resvalando na TI para poder suportar tanto uma mudança de processo de trabalho quanto uma criação de nova área. Então, essa interação com as secretarias de TI acabam trazendo demandas enormes, muito grandes para nós, né, para os secretários de TI, e administrar esse universo, claro que existe comitê, né, de governança, existem as diretrizes estratégicas, mas, em última instância, acaba resvalando em nós. E bem como o equilíbrio, né, entre as demandas internas de nossos tribunais com as demandas e as necessidades e os interesses nacionais. Então, a gente também vive, enquanto secretário de TI, num eterno atender demandas nacionais que precisam ser feitas, que precisamos ter a colaboração, né, com o nacional, a entrega com produtos e projetos nacionais que vão contribuir para todos os 24 tribunais, o TST, o Conselho, mas também temos que atender as demandas internas, porque nossos desembargadores, nossos presidentes, nossa mesa diretora, nosso negócio interno tem demandas específicas para a TI, que também precisam ser atendidas, né? Às vezes, a demanda de um tribunal de médio porte não é a mesma demanda de um tribunal de grande porte interna, e aquilo não dá para ser feito nacionalizado, precisa ser feito localmente, de alguma forma, né? Então, a gente também vive aí esse desafio do equilíbrio, né, dos interesses nacionais e locais. E um desafio grande que a gente vem discutindo em nossas reuniões também é, diante disso tudo, como posicionar a TI de forma estratégica no tribunal. Porque, apesar de toda essa envolvimento e responsabilidade que temos, responsabilização e orçamento, o orçamento da TI é um dos maiores dos tribunais, e além do ordenador da despesa do tribunal, os secretários assinam embaixo desse orçamento, então a responsabilidade é enorme. A gente acaba não tendo, pelo menos em alguns tribunais, a TI estrategicamente posicionada dentro do tribunal. Então, isso ainda é um grande desafio também, tornar a TI
colocar a TI para sentar na cadeira da decisão do tribunal de forma estratégica. Alguns regionais já conseguiram, alguns tribunais já conseguiram isso, outros não. E não é só por questão de estar lá por estar, não, é porque as decisões todas, né, acabam resvalando na TI. Então, nada mais justo do que a TI também estar participando para opinar de forma técnica também nessas questões que são um pouco mais até políticas e estratégicas. Então, do apanhado assim que eu pensei, né, nos desafios, foram esses itens aí que eu trouxe para debatermos aqui nessa conversa aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, podemos deixar as perguntas para o final? A gente seguir, tá? Pode ser? Anotem. Né? Então, posso passar para Pereira, pode ser? Então, obrigado, Érica. Pereira. Boa tarde, pessoal. Primeiro, não podia deixar de agradecer o convite de Tarcísio e doutor Erilson para poder estar aqui nesse painel. É sempre bom você estar conversando com pessoas que você já conhece há muito tempo, porque você tem ao mesmo tempo a segurança de que aquilo que você não falar será coberto pelos outros, né? E uma certa afinidade de pensamento que tem a ver com a nossa história comum, a trajetória comum que a gente tem vivido na Justiça do Trabalho. Como eu sabia que eu estaria muito bem acompanhado, eu resolvi fazer uma abordagem de custo-benefício. Em vez de falar de desafio, eu vou falar só de um. Né? Eu sou modesto, vou falar só de um desafio. Modesto meio falso, né? Porque na verdade é um grande desafio. Então, assim, qual é a minha perspectiva? Tá? Primeiro, acho que a gente precisa se inserir um pouco dentro do contexto para entender de que é que nós estamos falando. Né? E aí, quando eu falo de TI, eu posso assumir diferentes perspectivas dependendo do meu olhar. Né? Eu posso estar olhando a partir de uma perspectiva do cliente, do usuário, né? Posso estar olhando numa perspectiva mais da gestão ou na perspectiva de operação. Né? Então, assim, são olhares diversos sobre o mesmo ente, né, assim, difuso, que é a tecnologia de informação. E aí, a ideia dessa primeira figura aí é só para a gente ter uma ideia do que vem a ser, do que podem vir a ser os desafios relacionados a um negócio tão grande. Né? Grande, do ponto de vista simbólico ali em cima, né, você tem a ideia a minha tentativa de tentar, meio que de forma icônica, capturar a TI como sendo algo que, de fato, automatizou todos os processos de trabalho e processos de negócio, né? Ao mesmo tempo, ela tem uma ubiquidade que é estranha, né? Hoje em dia ela está em todo lugar e a todo tempo, você não se descola das soluções de TI em nenhum momento da sua vida, você está sempre usando algum tipo de solução, né? Obviamente, por todo esse transbordamento de amplitude do seu impacto, ela trouxe para dentro de si questões que têm a ver com segurança da informação, com aspectos de privacidade, e é por isso que a gente tem, uma das preocupações que a gente tem hoje do ponto de vista de tecnologia de informação, o desafio da segurança da informação é muito forte, né, porque a gente lida, em particular no serviço público, né, com informações de terceiros, né, que precisam ser preservadas, né. E por último, né, terminou cortando um pouquinho ali no canto do slide, tem o robozinho para lembrar da coisa da inovação da perspectiva de novas tecnologias que chegam e que a gente tem que fazer bom uso delas, né. Isso do ponto de vista mesmo do que seja a perspectiva do usuário. Se eu olhar um pouco para o meu interno, do ponto de vista de gestor, e aí aquela história, né? Como a maior parte das pessoas aqui tem origem de exatas, eu trouxe números, né? Porque o pessoal de exatas gosta de números, né? E aí estão alguns números que são um pouco assustadores. Primeiro, se eu pegar a perspectiva de orçamento, né? A gente está falando no judiciário, e aí a fonte desses dados é o panorama de TIC do CNJ, né? Estamos falando de algo que beira os 5 bilhões de reais em termos de orçamento, né? Esse orçamento, ele existe, né? Sempre tem aquela história, né? A TI é cara? Não, ela não é cara, ela tem o custo compatível com aquilo que ela entrega, né? E o que é que ela está entregando com esses 4,6 bilhões aí de reais? Está do lado aí direito, né? Eu tenho centenas de sistemas jurídicos e administrativos que são usados no âmbito dos nossos tribunais, as pessoas não têm noção disso, né? Elas muitas vezes acham que a TI existe apenas para cuidar daquele sistema que ela usa, mas não tem só aquele sistema que eu uso, tem o sistema que todos os sistemas que os tribunais usam estão sobre a responsabilidade da TI, isso é uma tarefa gigantesca, né? Então, sob aquela perspectiva da palestra da Glaucia do primeiro quadrante, né? Assim, só fazer a inovação incremental
né, no que tem correlação com os sistemas que a gente tem hoje em carteira, já é um desafio gigantesco. Tá? Outro nome que eu resolvi trazer, porque às vezes a gente acha que o pessoal da TI só faz programa, né? Mas não, a gente também faz gestão contratual de toda uma série de portfólio de contratos que sustentam esses serviços e essas aplicações, da ordem de 3.800 contratos em voga, que obviamente se correlacionam com aqueles 4,6 bi que estão, né, na parte esquerda, e isso não é pouca coisa. Tá? Então, a minha intenção com isso foi dar só um panorama geral do que é o pano de fundo sobre o qual a TI trabalha. E aí, né, aí eu vou fazer uma pausa, né, para uma outra imagem. Nessa imagem não tem número, né, mas tem algumas pessoas, né, inclusive pessoas que eu não conheço, mas tem uma pessoa aí que eu conheço que eu queria fazer o registro, até falei para ele que eu ia fazer isso na minha fala. Para aqueles que não viram essa foto é da equipe do TRT4, né, no momento de reativamento do seu data center, após aquele desastre lá do Rio Grande do Sul, né? E aí tem o Farias, que é o André Farias, que é o nosso colega, que a maior boa parte das pessoas aqui conhece, e tem a equipe dele, junto com o presidente do tribunal e outras autoridades do lado do TRT. E por que eu estou trazendo essa imagem? Porque eu quero, aqui, aí acho que já está meio óbvio, né, que a dimensão que eu quero tratar do ponto de vista de desafio é a dimensão pessoas. Tá? E aí eu vou recuperar um aspecto que eu acho que é relativamente importante, de lembrar que tecnologia, né, durante muito tempo, e talvez agora esteja na transição, mas sempre foi algo que amplia a capacidade das pessoas, né, e as tecnologias são produzidas por pessoas e postas em operação, implantadas e disponibilizadas por pessoas. Tá? Então, assim, seria um equívoco alguém pensar que o TRT4 conseguiu colocar seus serviços de TI no ar por conta da sala cofre. Não, a sala cofre é um meio instrumental que, a partir da atuação dessas pessoas, que inclusive, né, eu queria prestar essa homenagem, porque essas pessoas atuaram profissionalmente em momento frágil, em que seus familiares estavam sob risco, em um contexto assim, absolutamente caótico, tá? Em um cenário de guerra. Então, são essas pessoas que fazem a tecnologia, de fato, né, se transformar em algo que esteja disponível para, no caso, tanto os servidores do TRT4, como toda a sociedade que acessa o serviço jurisdicional. Então, eu queria registrar aqui a minha homenagem ao pessoal que demonstrou a qualidade, né? Eu ia pedir, mas como vocês já bateram palma, foi bom que eu nem precisei pedir, porque eu queria fazer essa inversão. Acho que eles não estão aqui presentes por isto, porque eles estão no conceito mais amplo do que é servidor público. Eles estavam, de fato, servindo o interesse público, inclusive em detrimento do seu interesse privado, né, nesse momento de atuação. Bem, e aí, então, essa foto é recente, mas eu vou fazer uma volta no tempo para um momento que, do ponto de vista da visão do que né, recursos humanos em tecnologia da informação, foi, a meu ver, bastante significativo, que tem a ver com a aprovação do Acordo 1200, 2014, do TCU, qual o contexto que estava em voga naquele instante? O Tribunal de Contas da União, dentro das suas atribuições, né, e competências, ficou um pouco preocupado com o crescimento dos investimentos em tecnologia de informação na administração pública federal e resolveu dar uma checada. Espera aí, estamos gastando muito dinheiro. Será que nós estamos, do ponto de vista da dimensão de recursos humanos, estabelecendo as condições adequadas para que esse dinheiro tenha, de fato, um bom uso? Né? Então, essa perspectiva foi o que preocupou o TCU. E aí, eu pensei um pouquinho aí do texto, mas não vou ler o texto, né, que são trechos do acordo, e eu vou para a síntese. Em 2014, né, a partir do levantamento que abrangeu toda a administração pública federal, foram feitos questionamentos e os órgãos prestaram informação, o TCU acendeu uma luz amarela. Opa, espera aí. A gente precisa reformular a política do pessoal da TI, partindo do pressuposto que TI é estratégica. Então, eu estou olhando para esse quadro que eu estou vendo aqui e estou achando que o negócio não está bem. Precisamos reformar. Então, o TCU verbalizou, por meio do seu acordo e suas recomendações, né, e observações, alguns pontos que precisariam ser observados no serviço público. Primeiro, ele falou que precisava haver uma criação de cargos específicos distribuídos em carreira. Né? Para aqueles que não leram o acordo, a legenda disso é o seguinte: o TCU identificou na época que eu tinha muitas ações que eram feitas, inclusive a gestão, que é uma coisa preocupante, da TI, era desenvolvida por pessoas extra-quadro.
né? E, além disso, os próprios profissionais que estavam atuando, principalmente no executivo, né, eles não eram de carreira própria específica ao tema, né? Segundo ponto importante que o TCU, a meu ver, muito adequadamente pontuou, era a necessidade de haver uma remuneração coerente com a relevância das atribuições que essas pessoas desenvolviam, né? Quando se fala em remuneração no setor público, sempre é uma coisa complexa, confusa, né? Tem vários interesses envolvidos, mas existe um princípio básico de gestão e administração que vale tanto para o setor público como privado, que, se eu quero que as pessoas estejam motivadas, tem que ter remuneração coerente com as suas atribuições, né? Outra coisa também que preocupou o TCU à época foi a questão da adequação do quantitativo de servidores, né, para os desafios presentes e projetados. O TCU teve essa preocupação, sinalizou isso. Lembrou muito bem que esses servidores precisavam ser continuamente capacitados, seja pela própria dinâmica das tecnologias de informação que evoluiu ao longo do tempo, seja por um outro aspecto importante, quem for ler o acórdão vai encontrar, que ele falou, olha, não só tem que ser capacitados de forma permanente naquilo que parece ser o bits e bytes, né? Mas, olha, preste atenção, a atividade de TI tem muitas características multidisciplinares que precisam ser observadas no próprio processo de capacitação. Então, esse foi outro ponto que foi colocado. E um ponto que causou frisson naquele momento era que, olha, alguém está preocupado com a diminuição da rotatividade e um olhar mais atento às causas da evasão dos profissionais da área de TI dentro do setor público. Então, isso foi o que o acordo trouxe. E, a meu ver, né, o ponto mais relevante que eu tiro do acordo é que, no fundo, o que o TCU preconizou? Ele preconizou uma visão estratégica da dimensão de recursos humanos no tema tecnologia de informação. Ou seja, ver a TI como estratégica não é só investir em ativos, né? Porque normalmente é um conceito muito comum, né? Que as pessoas aceitam, ainda que a contragosto, achando que estão gastando muito, mas aceitam investir em sala-cofre, em storage, em servidores, em nuvem, seja lá o que for, ativos, aí no caso eu entrei em nuvem já como serviço, mas assim, nessa categoria que não tem a ver, não captura a dimensão pessoas. Bem, se eu fazer um olhar retrospectivo de 2014 para cá, né, a gente vai, a meu ver, a gente vai poder observar algumas coisas interessantes. Primeiro, né, o que aconteceu no ambiente interno, né? Eu vou ter uma série de aumentos, né? Há um aumento da complexidade das tecnologias e soluções que nós usamos, né? Ao mesmo tempo, né, ao longo desse período, você claramente observa que houve um aumento da complexidade dos processos de TI, os processos de gestão de TI se tornaram mais complexos por muitos marcos regulatórios que apareceram, né? E, obviamente, se aumenta a complexidade dos processos do ponto de vista, né, do que seja o benchmarking de qualidade, eu estou aumentando o custo de conformidade, né? Nesse mesmo período, a gente assistiu, de forma muito clara, um aumento exponencial das demandas por serviços, soluções de tecnologia de informação, que, considerando o quadro que se tinha, obviamente gerou um aumento de backlog, ou seja, existe na prateleira lá da TI cada vez mais coisas que ou estão ainda por ser feitas, ou pior, em alguns casos, já precluíram, assim, já ninguém nem mais, o cara pediu, mas você não conseguiu entregar a tempo, então esquece. Para que é a questão das pessoas, né, dentro da dimensão de pessoas. E se eu olhar para o ambiente externo, a gente vai ver que, de maneira geral, assim, a toda hora você escuta alguém falar que estudo de fulano de tal aponta que há um déficit de não sei quantas mil vagas na área de TI no mundo, ou no Brasil, ou no raio que o parta. Ou seja, sempre tem alguém dizendo que está faltando gente em tecnologia da informação, e esse é um problema que não passa, né? Obviamente que se interfere nesse cenário que eu estou analisando. E, em particular, eu acho que há um momento muito divisor de águas, no meu ver, nessa questão da questão das pessoas na TI, que é a pandemia. Na pandemia do Covid-19, aquele momento foi um momento interessante do ponto de vista de gestão de pessoas, por quê? Primeiro, todos nós, a maioria, né, entrou em teletrabalho, seja no setor público ou no setor privado. Ao haver esse movimento de entrar no teletrabalho, né, do ponto de vista individual,
né, do profissional, uma situação tanto quanto singular apareceu, né? Porque assim, todo mundo, há muito tempo, já ouviu algum colega comentar que, ó, fulano de tal foi trabalhar na Google, fulano de tal foi trabalhar no Facebook, fulano de tal foi trabalhar para algum lugar lá fora. Ou alguém está fazendo uma consultoria externa, né, no contraturno, né, em regime de trabalho remoto. Só que nesse momento da pandemia, as pessoas todas, na própria sua atividade ordinária, entraram em teletrabalho e elas perceberam algumas coisas. Primeiro, ora, aquilo que o fulano fazia, eu também estou fazendo agora. E se eu estou fazendo do ponto de vista do meu empregador, que é o judiciário, eu posso fazer para terceiros, né? E esse momento, né, a meu ver, sinalizou de uma forma mais ampla a mobilidade profissional, que todo mundo já sabe que existe na área de TI há muito tempo, mas para muitos apareceu como uma possibilidade concreta. E, obviamente, que isso aconteceu no momento que todos estavam passando pelo mesmo fenômeno da pandemia, e houve um acirramento da globalização, a globalização da disputa por profissionais de tecnologia da informação. E aí a tese que eu quero defender é que a dimensão pessoas ainda é, a meu ver, o risco mais relevante que nós temos do ponto de vista da área de tecnologia da informação. Porque sem pessoas nós não conseguimos dar conta do recado. Tá? E eu acho que o quadro de 2014 para cá não evoluiu como deveria, né? Bem, então, para tentar meio que validar a minha tese, vou apresentar algumas figuras aqui de números, né? Bem, esse quadro aí, também tirado do panorama do CNJ, né? E aí eu vou aferir a confiabilidade do dado à fonte, né? Mas eu até nem me preocupo tanto com assim, não é relevante porque eu quero discutir o grau da margem de erro. Se for pequena, não muda o que eu vou dizer, a conclusão que eu vou chegar. Ora, esse quadro me dá qual seria, do ponto de vista do normativo, todos nós conhecemos, que estabelece o quadro mínimo de pessoas na tecnologia de informação, qual seria o valor que o Poder Judiciário deveria estar hoje mobilizando, né? Na ordem aí de 10 mil cargos de TI. Se você olhar para a direita, você está dizendo a necessidade de criação que está posta, dado de 2022, se não me falha a memória. Ora, quando eu olho esse número, eu vejo uma coisinha piscando chamada risco, né? Partindo do pressuposto que a parametrização foi feita correta, ou ainda que ela tenha alguma margem de erro, mas quando você fala em margem de erro, você pensa em 5%, 10%, ninguém pensa em 50% mais disso, né? 50% é margem de erro, né? Não dá, né, para pensar assim. Então, eu tenho um risco, né? E o risco ocorre tanto na quantidade de cargos, como também no fato que tem muitos cargos que já foram criados e estão ainda até hoje em aberto, não foram repostos, né? E é claro que esses números variam ao longo do tempo, mas só para a gente ter uma ideia geral. Bem, isso no judiciário. Agora, eu estou aqui, não é à toa, porque sou um tribunal de pequeno porte. Como é que fica isso no tribunal de pequeno porte, num caso como o meu? Tá? Bem, o meu quadro de TI, né, está abaixo de 60% do que seja o referencial mínimo preconizado pelo CNJ. E qual é o efeito disso? Se eu olhar para vários processos críticos de TI, eu vou contrapor a eles equipes, né? Ou seja, eu tenho processos críticos ancorados em uma pessoa, em duas pessoas, que, a meu ver, de novo, a palavra risco se estabelece. Só para você ter ideia da evasão, em 2023 eu tive uma evasão de 10% do quadro, em 2024, porque eu fico mapeando isso, né, porque é meu papel como secretário, né, eu tenho uma evasão prevista de mais 10%, ou seja, eu perdi 20%, devo ter perdido 20% do quadro até o final desse ano. Ora, mas aí eu queria chamar a atenção, né, porque assim, se o dado quantitativo, né, 20% já parece significativo, a gente não pode ficar só no dado quantitativo, né? Assim, quem foi que eu perdi, né? E aí, assim, esses 10% deste ano, por exemplo, se convertem em 25% da minha área de segurança da informação. Se converte, por exemplo, na perda do meu substituto, que do ponto de vista de gestão sucessória é um risco para a organização, ou seja, alguém que estava em mentoria, que em tese deveria estar apto para quando a administração optasse por me substituir, não está mais presente. Bem, deixa eu voltar aqui. E, para somar a isso tudo, no caso específico do meu tribunal, eu tenho 12% do quadro em abono de permanência. Eu, como gestor, não consigo olhar para esses números e não pensar que eu estou com alguma coisa que eu preciso prestar atenção. Porque, obviamente, que há um risco embutido aí que, inclusive, parte desse risco eu não consigo nem mitigar, porque está fora do meu alcance, que é a questão dos servidores em abono de permanência. Bem, alguém poderia dizer, pô, Pereira, o problema é teu. Né? Mas não.
porque eu acho que a gente tem que passar a olhar esse quadro como sendo um problema, esse problema é sistêmico, e por vários ângulos. Primeiro, ele é sistêmico porque ocorre em vários tribunais, tem vários tribunais que estão nessa mesma situação. E, em segundo lugar, porque houve nesse período um aumento da interdependência. Se a gente olhar para aqueles sistemas que estão ali do lado direito, né, CIGEP, CIGEL, PJE, PROAD e tal, eles são desenvolvidos, eles são sistemas nacionais, e a nacionalização desses sistemas foi absolutamente essencial, ao meu ver, para que as TIs não tivessem colapsado nesse período, porque não daria para a gente continuar desenvolvendo tudo, cada um de forma individual. Eles são desenvolvidos e sustentados por equipes que estão em rede. Então, se um servidor, né, o Gilberto está aí na plateia, né? Se o Rafael lá do Gilberto, TRT3, sai do TRT3, me afeta no TRT20, que sou coordenador do desenvolvimento do CIGEL, porque eu perdi um cara-chave. Tá? Então, assim, não existe mais o meu problema, é o nosso problema. Tá? Eu queria chamar a atenção que a perda de talentos não precisa ser local para causar impacto. Bem, então, por isso, eu chegaria a propor, né, que é um desafio nosso a atração, seleção e retenção do pessoal de TI, com características que são desconfortáveis. Primeiro, o ciclo de reposição. Não, o nosso ciclo de reposição é de 2 a 3 anos. Aqueles 10% que eu perdi em 2023, eu até agora não repus, porque o meu tribunal vai fazer concurso no final deste ano. Portanto, depois vai ter que chamar ainda os candidatos que forem aprovados, rezar para que eles queiram tomar posse, que muitos tribunais aqui já passaram pela situação de chamar vários candidatos e não conseguem repor seus quadros. Tá? Então, o nosso ciclo de reposição precisa ser olhado do ponto de vista de uma característica particular que interfere, né, na maneira como eu vou tentar, de forma estratégica, lidar com esse problema. E, por outro lado, para fechar, né, o que está ruim sempre pode ficar pior, eu tenho que olhar para uma questão relevante, que é a questão da atratividade e competitividade. Se eu olhar para a minha carreira, né, que é o que eu tenho, né, para captar recursos humanos no mercado, há uma defasagem remuneratória de 50% a 70% em relação à concorrência. Ora, então, eu diria que eu estou em má situação. Né? Então, o que é que eu acho que a gente pode fazer? Né? E aí, a minha fala, por isso que eu escolhi um desafio só, né, para tentar ser abrangente e chegar até o final com uma certa qualidade de cobertura. Primeiro, eu acho que a gente tem que, de forma mais urgente possível, implementar aquilo que tinha sido preconizado já há algum tempo, que é uma gratificação específica para a área de TI. Essa gratificação já foi implementada pelo Executivo, já foi implementada por vários TJs, né? Ela está em vias de implementação no âmbito do Ministério Público, porque houve uma nota técnica do Conselho do Ministério Público, o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, referendando a necessidade, a oportunidade dessa criação no seu escopo. Né? Ela foi preconizada já desde a resolução 211 de 2015, né? E existe já uma proposta na mesa conjunto dos diretores. Então, acho que isso aí é uma coisa que tem que ser feita. Temos que implementar, eu sugiro que a gente tente viabilizar a implementação dessa gratificação. Ela é fundamental. Por outro lado, eu acho também que é necessário que se haja um olhar mais diferenciado no sentido de priorizar a adequação dos quadros de TI ao que seja o referencial mínimo. Né? Aquele que hoje está em voga, ou seja, qualquer um que você queira estabelecer, mas assim, tem que priorizar isso. Por quê? Porque senão não adianta, né? Você não pode querer consequência sem causa, né? Se você não tem a estrutura que você precisa para tocar uma determinada coisa, você nunca vai ter o resultado que você espera. Outra coisa que eu acho importante é que a gente tem que monitorar as melhores práticas da concorrência. E aí, para fazer só um exemplo, né? Por exemplo, o concurso público unificado do Poder Executivo, eu acho que era uma coisa que a gente deveria adotar para a gente. Por quê? Parece uma coisa meio trivial, mas assim, eu acho que ele trata algumas questões importantes. Primeiro, a questão de você ter uma lista única que possa ser usada por todos os tribunais. Segundo, ele capilariza a questão da captação, porque aí eu consigo fazer com que mais pessoas se sintam aptas a participar de um processo seletivo, né? Porque é muito diferente eu fazer um concurso no TRT da 20ª região, e as pessoas terem ido para Aracaju e eu poder fazer um que todo mundo participa. Outra coisa, acho que tem que ter um programa nacional de capacitação em competências estratégicas, isso não tem. A gente tem, é claro, iniciativas das escolas judiciais, mas não há... Porque existe uma diferença em eu fazer cursos pensados localmente e eu tenho uma estratégia nacional que me diga, ó, tais e tais competências estratégicas, eu preciso, de fato, investir nelas e tem que garantir que isso ocorra. E, por último, né, fico feliz que isso tenha sido mencionado antes, utilização do modelo de inovação aberta, porque
tendo em vista que mesmo com isso aí sendo feito, a gente vai ter um hiato de tempo até que a gente tenha uma capacidade um pouco maior de recursos humanos, e eu até acho que mesmo assim a gente não vai ter capacidade de ir além de inovação incremental, eu acho que usar de inovação aberta é interessante, a gente tem que fomentar e atuar em redes com outros órgãos do PJ, que a gente já faz, mas com universidades e startups, e deixa eu registro aqui só como uma ideia adicional, por que até hoje o judiciário é um dos poderes da República, por que até hoje a gente não explora tão mal, por exemplo, a possibilidade de eu ter, em temas estratégicos, como, por exemplo, IA, ou seja lá o que for, a atuação conjunta com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem agências de fomento, como o CNPq e FINEP, para, por exemplo, potencializar inovação aberta. Isso é uma coisa que poderia ser tratada. Era isso. Obrigado. Vamos lá, Nise, fica à vontade. Vai talvez invadir um pouquinho o tempo das perguntas, mas fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho em cima até de algumas coisas que o pessoal já tratou. Em cima de algumas coisas que o pessoal já tratou. Então, assim, vou tentar ser breve e focar nos aspectos principais aqui. Uma das preocupações principais, acho que hoje está na cabeça de 100% dos gestores de TIC, é a parte de cibersegurança, né? E aí, vou tentar até emendar também alguns assuntos aí. Um exemplo com relação a isso é que hoje, infelizmente, né, diante de acontecidos aí que a gente vem tendo nos últimos anos, a gente tem muito mais facilidade para convencer os nossos comitês, as nossas administrações aí da necessidade de investimento nesse tema. Busquei aqui um dado, né, em cima do orçamento do nosso tribunal lá, só para a gente ter uma ideia. Fui buscar 6 anos atrás e comparando com o nosso orçamento deste ano, a estimativa que a gente tem, por exemplo, é de que a gente tinha naquela época um investimento de 2% do orçamento de TIC, direcionado a ações de segurança diretamente, e a expectativa para os exercícios de 2024 e 2025 é de aproximadamente 20% do orçamento só em ações diretamente relacionadas a questões de TIC, a questões de segurança, sem contar ainda outros investimentos de coisas que também impactam diretamente a segurança, como, por exemplo, parte de backup, etc., né? Isso já puxa um outro assunto ainda, né? Além, na verdade, dessa questão dos investimentos diretos, a gente passou a ter também um consumo muito grande das nossas equipes de infraestrutura e de desenvolvimento de sistemas, com necessidade de atuação em ações específicas relacionadas à segurança. Um exemplo que nós temos agora, por exemplo, é a questão da portaria do CNJ, que determina aí que num prazo de 90 dias a gente tem que implementar o MFA em todos os nossos sistemas, múltiplo fator de autenticação. Isso, na verdade, faz com que você basicamente tenha que parar lá a tua equipe de sistemas para atuar fortemente nisso. Então, é um exemplo aí claro, né, de que essa questão da segurança passou a ter um peso gigantesco e que isso impacta também nas questões orçamentárias, que é uma outra preocupação que a gente também tem na área de TIC, né? Uma coisa que a gente percebe claramente aí é que a gente, apesar de eventualmente até ter algum tipo de acréscimo no orçamento de TIC, mas no geral o que os órgãos fazem seu orçamento no ano passado era 10, tem uma correção
monetária de 5%, seu orçamento esse ano é de 10.500. Basicamente é isso, né? E o que a gente tem percebido é que a demanda por TIC, ela cresce não nesse mesmo ritmo. Então, acaba se fazendo necessário a gente abordar esse tema com as nossas administrações, com o próprio conselho, de que a necessidade de investimento de TIC, proporcionalmente à necessidade de investimento em outras ações, ela deve passar a ser maior, né? Ela passa a ter um peso maior diante do orçamento dos tribunais aí, por conta justamente de que a gente passou a ter muitos investimentos novos e não deixou de ter os antigos, né? Continuo tendo a necessidade de comprar basicamente tudo que eu comprava antes, seja em termos de equipamentos ou até mais focado hoje na parte de serviços, em função dessa dificuldade que a gente tem justamente com a parte de pessoal. Pessoal era um tema também que ele estava para falar aqui, mas acho que o Pereira já conseguiu levantar muita coisa aí. O que eu tinha, na verdade, para colocar, acho que só para complementar, é que essa dificuldade que a gente tem hoje de manter as equipes de TIC motivadas, muito disso é por conta também do crescimento de demanda que a gente tem nos últimos anos, né? Então, para a equipe ali, parece que ele está fazendo uma atividade sem fim, quebrando pedra lá todo dia, e nunca tem fim aquilo. E com uma necessidade de atuação cada vez maior em termos de tempo. Isso também, acho que pós-pandemia, acelerou o processo e tornou pior. Então, peguei alguns dados aqui só para a gente ter uma ideia, pegando lá o caso do nosso tribunal, que é um TRT de grande porte, né? Maior em matéria de volume. A gente teve, por exemplo, no mês de abril, último mês fechado aqui agora, a gente teve mais de 5 milhões de documentos colocados no PJE. Desse total, se a gente considerar um período de 8 horas úteis, que são as horas de expediente normal do tribunal, fora desse horário, eu tenho mais de 30% dos documentos entrados, fora do horário normal do tribunal. Se eu considerar fora do período que a nossa TI trabalha, que é de 12 horas, das 8 às 20, a gente tem turnos para cobrir esses horários, eu tenho ainda assim um percentual de mais de 13% de todas as atividades feitas no sistema fora desse horário. Isso significa o quê? Que qualquer probleminha que acontece fora desse horário, as equipes de TI são acionadas, né? E aí, isso seja da forma que for, ou ela vai ser via Service Desk, que vai demandar o diretor da área, seja via mensagem de WhatsApp, direto no WhatsApp do diretor de TI, que vai demandar o diretor da área, que vai buscar um servidor da área para atuar fora de horário. Então, são problemas aí que a gente tem tido nessa parte de pessoas, em complemento aí, acho que fortalecendo tudo que o Pereira falou em matéria de necessidade de a gente atuar. Vou devolver a palavra aqui para o Tarcísio, para a gente poder, então, passar para... Pessoal, realmente... Muito obrigado, pessoal. Realmente a gente não vai ter tempo para as perguntas, né? A gente pode trocar ideia no coffee break, né? E a gente vai estar junto aí no happy hour, inclusive. Então, agradeço demais a explanação brilhante do pessoal, bem eclético, né? E aí vamos dar seguimento aí ao evento, tá bom? Obrigado.